Olá, nós vamos falar hoje sobre a arte grega. A arte grega, junto com a arte romana, são conhecidas como as artes clássicas. Elas são chamadas assim porque elas norteiam toda a arte do Ocidente até os dias de hoje. Então, as medidas de proporcionalidade para se fazer um corpo humano, o pensar em perspectivas, em representação da natureza, foi tudo feito na Grécia Antiga e depois copiado na Roma Antiga. Então, elas são as nossas artes clássicas, né? Então, tá no slide aí que a Grécia foi a civilização que teve maior influência na cultura ocidental por conta disso e por conta da sua filosofia, das suas diretrizes de democracia, da própria matemática. Eles observavam o mundo, eles compreendiam o homem. Era o momento em que a razão era muito utilizada para essa compreensão, para esse entendimento. Então, a arte grega, ela é uma arte antropocêntrica, e como uma arte antropocêntrica, ela vai representar o corpo humano com muita realidade e muitas vezes trazendo a nudez, né? Não há nesse momento o julgo da vergonha, certo? Os gregos, eles eram artistas que não estavam limitados às regras, como a gente tinha as regras da arte egípcia. Os gregos tinham mais liberdade. E essa arte, ela estava voltada ao orgulho do cidadão habitante da grande polis, ou seja, das cidades. Aqui nesse desenho, a gente pode observar é desenho de um vaso, porque as pinturas gregas, elas só chegaram até a nossa época, né, até o nosso tempo, através das pinturas dos vasos. Então não restou hoje, até hoje, né, a gente não achou, não tem pinturas em paredes, os famosos afrescos. O que são afrescos? Afrescos é uma técnica de pintura na parede, onde a tinta era colocada sobre o gesso ainda fresco, ou a massa, né, ainda fresca. Como na época da iconoclastia, né, os cristãos, as guerras religiosas, né, os cristãos acabaram destruindo muitas imagens de quem não era cristão, então acabou que destruiu bastante desses afrescos, dessas pinturas murais, né? O que resta então hoje para nós da arte egípcia, que vem contar essa história, vem trazer essa história, são os vasos. Eles usam os vasos, deixa eu adiantar aqui, eles usam os vasos para todas as suas atividades, desde guardar água até cereais, vinhos. Então, cada formato de vaso tinha uma finalidade. Vamos voltar aqui para a pintura. A arte grega, ela tem três grandes períodos, né? Que é o período arcaico, o período clássico e o período helenístico. O período arcaico é o que vemos nessa pintura aí, que ele vai trazer a lei da frontalidade egípcia. Então, no período arcaico, há uma grande influência da arte egípcia. A gente pode perceber pela postura, né, do que está sendo representado. Então, tem aí, ele está de perfil, com o olho de frente e o peito de frente, tá? Então, trazendo a lei da frontalidade da arte egípcia, né, influenciando o início da arte grega. Então, a escultura é o que mais resta pra gente, apesar delas estarem também quebradas, né? Então, a escultura é uma grande representação dessa arte grega, né? Todo esse texto que está sendo passado aí, vocês têm em PDF, que eu já mandei, né? E tem também em texto que eu imprimi e entreguei em sala de aula. Aqui é um grande exemplo de uma pintura no período arcaico, né? A gente pode ver a lei da frontalidade tanto no peito quanto no quadril de cada figura representada aí.
Essas aqui também são do período arcaico, essas esculturas. São esculturas votivas. E o que são esculturas votivas? São esculturas que trazem a falta de representação de movimento, de leveza, que é típico da escultura grega. E elas lembram muito esculturas egípcias por conta dessa influência. Então, na pintura traz a lei da frontalidade. Na escultura traz essa rigidez de movimento. A gente pode perceber pela figura masculina que os dois pés, ele está caminhando, né? Os braços estão muito próximos do corpo e os dois pés estão todo no chão, quando na verdade, quando você está caminhando, o grego, né, no período clássico, que ele faz a representação do movimento, tem um joelho flexionado, tem um calcanhar levantado, tem uma mão na frente, outra atrás, que vai representar o movimento da caminhada. No período arcaico, ele traz isso de uma forma muito estática. Escultura é estática, é claro, mas a representação estática do movimento, ok? Retomando a questão da imagem votiva, da escultura votiva, são imagens que representavam os fiéis no interior do templo. Algumas partes do templo não podiam ser visitadas pelos fiéis. Então eles faziam figuras, né, desses fiéis, tanto escultura quanto pintura, desses fiéis entregando oferendas, né? E essas figuras representavam os fiéis nos seus presentes. Aqui novamente temos a lei da frontalidade nos olhos, né? O perfil e o olho visto de frente. Aqui fica muito claro nesses braços, nesses peitos, são bem diferentes, né? Bem trazendo a característica, né? Influência egípcia. Aqui já com o período clássico. No período clássico você tem esse movimento, o corpo perfeito, já tem uma estrutura mais elaborada. No período helenístico, além, o clássico a gente sabe, o clássico é o clássico que a gente acha sempre que é a escultura grega, tudo perfeitinho, certinho. O helenístico é o plus. Ele vai ter mais movimento, mais expressão, vai ter corpos contorcidos, vai ter expressões faciais. Mas essas expressões faciais, elas são de dor, de sofrimento, que é um período que há uma decadência no Império Grego, tá? No período helenístico também, as esculturas, principalmente as esculturas, são feitas de corpos mais contorcidos e um conjunto delas. Então, uma escultura tem 2, 3 personagens, né? Não é só uma figura. Na arquitetura, nós temos as ordens arquitetônicas. As ordens arquitetônicas, elas são ordens que vão definir as medidas dos templos. Nós temos 3. A dórica, que vem dos povos dóricos, que é a mais popular e ela é mais, ela tem o seu capitel, que é a cabeça da coluna, né, mais reto, tá? Nós temos a jônica, que vem dos povos jônicos, né, que traz uma certa leveza, com uma voluta, voltinha, com uma voluta que traz essa coisa mais delicada, não tão reta quanto a dórica, né? E tem a coríntia, também dos povos coríntios, né? Dos povos coríntios, e traz uma mistura da leveza da voluta, da curvinha da jônica, com elementos orgânicos, folhagens que são esculpidas, né? Ela vai trazer um pouco mais de glamour, ela é mais enfeitada. Aqui nós temos a imagem do Pártenon, de como era e como hoje nós temos ele. Aqui é uma escultura clássica, na verdade ela é uma réplica, né? Porque a original foi destruída. Aqui é uma réplica que a gente traz uma curiosidade, né? Como eu falei, no período clássico, o corpo ele é estruturado de uma forma mais natural possível, trazendo todas as medidas, proporcionalidades e beleza do corpo humano. Porém, apesar do esforço que ele parece estar fazendo pela posição, pelo peso do disco, seu rosto ele é plácido, calmo. Então não há
nenhuma expressão de dor, de esforço, de sacrifício, nada. O período clássico é marcado por isso, por essa fleuma, por essa tranquilidade no seu rosto. Já no período helenístico, a gente tem muito mais intensidade. Essa aqui é uma imagem do período helenístico que a gente pode perceber essa intensidade que eu tenho falado para vocês, né? Os corpos entrelaçados, contorcidos. Na verdade, essa é uma passagem, né, mitológica que trata da morte do Laocoonte e seus filhos pela serpente. Então, há uma agonia, há um sentimento de desespero, né? E isso é representado pelos seus rostos. Os gregos faziam seus teatros nas encostas, ou de madeira e depois com pedras, né? E ele dominava bem os estudos da acústica. Então, tudo que era falado lá embaixo na arena era escutado no último degrau da arquibancada, né? Os teatros eram feitos em comemoração às festas do deus Dionísio, que era o deus do vinho, das festas, do teatro, né? E as histórias, elas divididas em tragédias e comédias. As tragédias com finais tristes, né? E as comédias com finais alegres. Por isso as máscaras do teatro são a do sorrisinho e do chorinho. Aqui é um exemplo de um teatro grego que ainda está em pé hoje. E finalizamos de uma forma rápida, bem sucinta, resumida, do que foi a arte grega. Arte romana. A arte romana, ela é uma descendência, né, da arte grega. Ela foi influenciada, muito influenciada pela arte grega. Lembrando que os romanos invadem, né, e conquistam grande parte da Europa e alguns territórios gregos. Entrando em contato com a mitologia grega, com a arte grega, eles acabam se influenciando. Sempre lembrando que eu falo em sala de aula que uma cultura, quando entra em contato com outra, mesmo que uma domine a outra, a mesma dominante sempre vai ter reflexos da dominada, e a dominada tendo reflexos da dominante. Vão miscigenar, vão misturar, né? Isso é importante porque a gente vê esses reflexos na arte. Então, os romanos acabam até contratando artistas gregos para fazer a sua arte, tanto pintura quanto escultura e arquitetura também. Mas na escultura e na pintura tem uma coisa muito marcante, que é a forma realista de que é tratada. Na arte grega, sempre há uma idealização do belo, sempre há uma forma de se ver diferenciada, com as proporcionalidades, sempre achando assim o que deve ser o belo, né? Então, se um jogador olímpico, né, um atleta olímpico, ele ganha uma Olimpíada, vai ter uma imagem, né, uma escultura em homenagem a ele, muito provavelmente não terá as feições dele e talvez nem o corpo, porque eles vão trabalhar com o ideal da beleza. Aquela escultura vai representá-lo, mas não necessariamente vai ser a forma física ou facial dele. Já os romanos têm outro propósito. Os romanos são realistas, eles querem que todos olhem e vejam: aquele é meu general, aquele é o meu imperador, aquele é meu comandante. Havia um orgulho, né, das conquistas. Então todas as representações tinham que ser representações fiéis da realidade, tá? Bom, os romanos, eles conseguem exprimir esse espírito próprio e autêntico na arte, apesar de contratar artistas gregos, né? E eles eram totalmente realistas, como eu já comentei, tá? Dentro da arquitetura também eles vão trazer o frontão, que é essa parte triangular em cima das colunas, vão trazer as colunas gregas, vão criar mais duas. Então ele tem a jônica, a dórica e a coríntia, normal, e vai criar mais duas, a toscana e a composta, tá? Então são mais duas ordens arquitetônicas, mais dois capitéis diferenciados aí. Como eu falei para vocês, como eles eram muito realistas,
eles criavam mecanismos, e muitos conquistadores principalmente, né? Eles criavam mecanismos para a demarcação do seu território. Então, fosse por um arco do triunfo, por uma coluna triunfal, ele sempre trazia marcado, esculpido nesses arcos as cenas da batalha. E essas cenas da batalha eram muito marcantes porque acabavam por humilhar o povo, né? Então eles conquistavam um território, colocavam o arco do triunfo e colocavam as cenas da batalha. Quem estava morando ali sabia que aquilo era uma lembrança da sua humilhação. Aquilo era uma lembrança de algo que eles foram derrotados, fracassados. Então já evitava um possível levante, certo? Outra coisa que é muito importante dentro da arquitetura são as termas. As termas, elas eram casas de banho, mas não simples assim. As grandes termas, né, elas tinham na verdade uma função social, era como se fosse um clube. Então tinha biblioteca, tinha ginásio, tinha auditórios e várias piscinas de água, né? Então nem todos tomavam banho na mesma piscina, porque tinha a piscina dos, né, da elite, dos militares, dos grandes comandantes e do povo. Algo para se falar que é muito interessante é o sistema de aquecimento desses locais, que eram realmente muito engenhosos, né? Os romanos foram muito, mas muito caprichosos, né? O próprio Coliseu, que a gente vai ver aqui, ele era enchido com água, né? Ele era inundado com água para as grandes batalhas navais. Então, algumas passagens que eles tiveram na sua história, que eles ganharam batalhas navais, eles representavam dentro do Coliseu. Que o Coliseu era um teatro de arena, né? Um anfiteatro. Um anfiteatro quer dizer teatro de um lado e de outro. Então, o teatro grego ele era semicircular e o teatro romano ele faz então o circular ou até um pouco oval, tá? Que é o teatro, né? Tem toda a arquibancada e a arena embaixo. Para eles inundarem esse espaço para poder ter a batalha naval, eles criaram os aquedutos. E não só para isso, para ter água nas cidades, para ter água nas praças. Tem praças que jorravam água 24 horas por dia. Eles traziam, através dos aquedutos, que eu estou mostrando aí agora, que são dutos de água sobre grandes arcos, né, que são quilômetros, tá, desses aquedutos até a cidade. Então eles tiravam das minas de água, das fontes de água e com pequenos declínios chegavam até as cidades, casas de banho, anfiteatros como o Coliseu, né, e assim, e eles aí tinham essa água para eles aí. Então Roma era uma cidade saneada, né, por mais que a gente queira falar, nossa, tão antigamente, mas tinha um sistema muito interessante de saneamento aí. Aí nós temos os arcos do triunfo, né? Que são arcos que eu acabei de comentar, que são construídos para justamente demarcar o território romano e assim deixar sua marca de vitória e poder, né? E as colunas triunfais que também cumprem o mesmo papel. A coluna triunfal, ela parece um obelisco, né? Que nós vimos na arte grega, desculpa, na arte egípcia, parece, mas não tem a função espiritual do obelisco, não. Ele tem justamente a função de trazer grandiosidade, poder e vitória do povo romano. Temos a pintura mural na arte romana. Então a gente tem sim, aliás, as pinturas as mais perfeitas que chegaram até hoje foram descobertas em 1800 aproximadamente, em escavações retirando as cinzas do vulcão Vesúvio, que se redescobre, né, a cidade de Pompeia, que estava soterrada, e aí a gente tem como exemplificar essas pinturas murais romanas. Então as pinturas murais romanas, elas acontecem em quatro fases, 4 períodos, né? Elas são, primeiro eles pintavam a parede imitando mármore.
Depois eles pintavam a parede como se eles criassem janelas. Não tinha muitas janelas, as paredes eram muito grossas, então não tinha janelas. Então eles pintavam como se fossem janelas e pintavam os jardins externos ali. Então parecia que estava de frente para uma janela. Num terceiro momento, eles tinham mais detalhes na sua pintura. E no quarto último momento, eles tinham essas pinturas que nós estamos vendo aí, que são as pinturas de fundo vermelho. A gente chama pintura de fundo vermelho como se fosse uma peça teatral, né? Então, algumas cenas de teatro, e a gente começa a perceber um pouco mais de profundidade, a gente tem mais o desenho do corpo, o volume das roupas, né? É isso aí, tá? Há mais de 1.300 anos atrás, né? Que a gente vai se moldar para estruturar a arte clássica nossa, certo? A técnica do mosaico já era também utilizada não só em Roma, mas desde o Egito, Mesopotâmia, em Roma, na Grécia também, tá? Então era bem usual. E as esculturas também trazendo o realismo que a gente falou no começo desse capítulo aí, né? Então, se ele era narigudo, se era orelhudo, era assim que ele tinha que ser representado para que as pessoas olhassem e soubessem de quem está se tratando essa escultura, a homenagem a quem. Arte paleocristã. Paleo, antigo. Cristão vem de cristianismo, de Cristo. Então, é a primeira arte que se tem os registros da crença cristã. Então, após Jesus Cristo ter evidenciado sua palavra, né, trazido seus fiéis, perseguido por esses ideais e morto, criou-se uma legião de pessoas que seguiam sua palavra, e quando essas pessoas morriam, havia o costume de se identificar o túmulo deste cristão. Embora não pudesse ser cristão na época, então os símbolos que eles colocavam nesses túmulos para identificá-los eram símbolos secretos. Eram símbolos que hoje a gente conhece de trás para frente, que é a cruz, o peixe, a âncora, o cordeiro, o pastor, as ovelhas e a folha da palmeira, né? Mas naquela época eram símbolos desconhecidos, então eles pintavam, mas era comum pintar os templos, né? Então essa simbologia que identificava, só quem era cristão sabia que aquele túmulo era de um túmulo cristão, era de uma pessoa cristã, né? Então seus mártires, né, eram enterrados com essa honra, né? Quem fazia esses túmulos não eram necessariamente artistas, muito pelo contrário, eram pessoas que não podia propagar isso, né? Quem tinha mais habilidade pintava o túmulo. Podia ser um artista? Podia, mas podia não ser. Interessante, importante era que fosse identificado o túmulo. Então, por conta de não ser artistas, muitas imagens são distorcidas, são mal feitas, são feias, e lembrando que elas estão em catacumbas, então são subterrâneas. Então não há uma qualidade, né, de preservação desse período, tá? Na apostila de vocês tem um pouquinho da história da divisão, né, do império. Fala também da prática monoteísta, que era contrária ao panteão, né, ao grande grupo, né, de divindades romanas, né? E dentre essas divindades romanas, o culto ao próprio imperador. Então o imperador também era cultuado como semideus. E aí vindo Jesus Cristo com a palavra de que todos somos iguais, apenas um Deus, né? Apenas um Deus, um único Deus, e que nós, seres humanos, somos todos iguais, colocava em xeque toda a crença politeísta, e colocava também numa situação muito indelicada o imperador romano, né? Então, por isso que eles passaram a ser perseguidos. E quando eles eram capturados e julgados e condenados, né? As torturas eram públicas, que era para justamente deixar os outros, por acaso quisessem seguir,
né? Pela mesma forma o cristianismo, já para deixar ligado, ó, vai ser esse também, se eu pegar, vai ser esse também o seu destino, né? Então causava um certo medo, pânico na população em ser cristão, tá? Aqui algumas imagens das catacumbas subterrâneas, quer dizer, algumas bem claustrofóbicas, né? Outras mais bem estruturadas, tá?